Só que olha que curioso. No processo de branqueamento da população, e gente, é branqueamento mesmo, tá? Isso não é teoria da conspiração. O Brasil participou em 1911 do Congresso Universal das Raças com um plano de branquear o Brasil em 100 anos. Em 2011 não era pra ter mais nenhum mestiço no Brasil, tá? Era pra ter o Brasil completamente branqueado, esse era o plano. E isso motivou políticas públicas, inclusive desde o século XIX, desde a época do Dom Pedro II, a importação de pessoas brancas para limpar a etnia do brasileiro, tá? O plano era trazer europeus e mestiçar até todo mundo ficar branco. Trazer europeus, no caso, seria afrouxar regras para que europeus pós-guerra viessem para cá. Não, é antes da guerra, bem antes da Tá. guerra isso. E não só estimular isso, estimular que italianos pobres viessem pro Brasil, mas também com emprego e terra garantidos. Isso era o grande estímulo, sabe? A revelia das pessoas que tinham sido libertas da escravidão e ficaram sem ter onde trabalhar e sem terra pra Ah, plantar. sim. Isso eu também concordo que o maior problema da escravidão na resolução, acho que foi isso. Largaram pro mundo. Sim, mas isso, largar pro mundo, foi parte de um projeto de eliminar essas pessoas. Porque muitos teóricos, inclusive o Dom Pedro II, tá? Ai, que bonitinho, ele era o intelectual. O Dom Pedro II, ele subscrevia essas teorias eugênicas, tá? Sabia muito bem o que estava fazendo. Um dos ministros do Dom Pedro II, ministro da França no Brasil, foi o Arthur de Gobineau, que era uma das pessoas que teorizou a hierarquia das raças, que dizia que a raça branca ariana era superior e a raça negra era inferior. Então o grande problema do atraso do Brasil era a raça negra. E olha que inversão de valores, gente. O Brasil escravizou por mais tempo, foi o que mais escravizou gente e foi o último a abolir. E a análise dos caras era que o atraso do Brasil é o escravizado e não o escravista. O cara que atrasou o Brasil, na visão desses caras, era o cara que foi vítima. E não o cara que escravizou. O cara que traficou. O cara que sequestrou pessoas e trouxe pra costa do Brasil pra explorar até os ossos. Esse cara não é a fonte do atraso. Então, inversão de valores é o nome disso. Desde que eu fui eleita deputada estadual por São Paulo e ocupo esse espaço para discutir e me preparar para minha posse, eu venho sofrendo racismo nessa casa. Na posse, uma policial e uma servidora pediu para que eu liberasse o caminho para que os deputados pudessem passar. Me confundiram várias vezes com outras pessoas. Só na posse foram mais de 10 vezes que eu passei por situações de racismo, estando acompanhada pelo meu assessor, que é um homem branco de comunicação, me confundiram com ele. Isso reiteradas vezes durante os dias. Hoje, por estar de trança e por ter esquecido o meu bottom na minha casa, eu pedi para que as minhas assessoras pedissem outro bottom para que eu não fosse confundida. Negaram o bottom primeiro e disseram: a deputada já tem. Nós temos poucos bottoms de deputada porque tem muita deputada agora. Mesmo assim, deram o bottom. Eu passei 3 horas numa solenidade belíssima da deputada Alice Brandão, sentada aqui com a placa escrito deputada Tainara Faria. Quando eu desci da mesa e fui assinar os livros, a servidora falou: não, esses livros são só para os deputados. Eu mostrei o bottom para ela, assinei o livro e fui dar entrevista para a TV Alesp. Quando eu virei para dar entrevista para a TV Alesp, eu que tenho o tato, o olfato e a audição muito apurados, ouvi ela reclamando para outra deputada, para outra servidora: é difícil. Dei a entrevista, voltei e falei para ela: é difícil todos os dias nessa casa ser confundida. Nós procuramos vocês hoje para que fosse garantido o meu bottom, para que eu não precisasse passar racismo, e vocês negaram esse bottom. Porque não estão acostumados com uma mulher preta, jovem, de 28 anos, circulando por essa casa. E eu sabia que por estar de trança eu seria confundida, eu queria evitar esse tipo de situação. Eu não gostaria de estar chorando aqui agora. Mas a questão é que dói muito, toda hora, sofrer racismo. Quando não dói, ele mata a gente. E eu não quero que mais ninguém passe por isso. E a servidora então disse: é que a senhora é nova. E a gente
não aprendeu ainda quem são os deputados. Eu quero mostrar para a sociedade paulista o carômetro. Todos os deputados novos estão aqui há muito tempo. Não tem como ficar confundindo. Todos nós estamos aqui. Não tem por que me barrar nos espaços. Não tem por que impedir que eu assine um livro com o peso de uma mão de 91.388 votos do povo de São Paulo. E aí, eles acham que é mimimi. Mas eu não posso voltar com essa dor e esse constrangimento para minha casa. Este constrangimento tem que ser da servidora e de todos os racistas e as racistas desse país. Chega de tratar nós, pretos e pretas, como escória da sociedade. Muitos desses servidores são os que passam reto das mulheres da faxina, que em sua maioria são mulheres pretas. Muitos desses servidores não aceitam que eu esteja aqui sendo a voz do Estado de São Paulo. Faço um parênteses para todas as pessoas que me trataram bem nesta casa, inclusive muito surpreendida pela postura dos policiais e das policiais que estão extremamente respeitosos comigo. Agradeço, mas eu não posso deixar passar mais uma situação como essa. E para encerrar minha fala, eu vou lembrar a declaração do nosso presidente André do Prado, que na Folha de São Paulo disse que teria que ter paciência de Jó para lidar com as mulheres e negros desta casa. Que ele teria que ouvir, que ele teria que ter paciência. Aqui eu vou exigir do presidente que eu votei que não só não aceite o racismo, mas que tenha uma administração antirracista nesta casa. Que não permita que nenhuma outra pessoa passe pelo preconceito que eu passei aqui. Que não permita que os jovens e as jovens, as pessoas que adentram nessa casa, trazendo a diversidade do povo periférico, do interior, LGBTQIA+, pretos e pretas, sejam confundidos. Chega de racismo. O racismo mata, o racismo dói e não vai doer mais em nós. Muito obrigada.